Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de domingo, dia 29 de junho de 2025, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Isaías capítulo de número 40, versículo 28 a seguir, diz assim a palavra de Deus. O Senhor colocou no meu coração nessa manhã o versículo 31, a parte A. Porém, eu quero ler a partir do versículo de número 28, que diz assim a palavra de Deus. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, eu estava orando ao Senhor pedindo uma orientação de Deus, do Espírito Santo, para mim poder compartilhar algo aqui nessa manhã de domingo. E o Espírito de Deus me trouxe o versículo de número 31, que diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Há um renovo de Deus a cada dia, meus irmãos, para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Por que renovarão as suas forças? Porque Deus renova as nossas forças, para que a gente continue avançando no sentido de tudo aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Fomos chamados, cada um de nós somos chamados para esperar em Deus, para vivermos para Deus, para desenvolvermos uma vida diante da presença de Deus. Somos chamados para viver uma vida que glorifique a Deus. Fomos chamados para cumprir uma missão delegada por Deus na minha e na sua vida. E a gente sabe que dentro desse contexto da nossa caminhada cristã, muitas coisas negativas acontecem. Muitas coisas ruins nos acontecem. Muitas coisas ruins nos sobrevêm. E Deus permite cada uma delas. Porque de alguma maneira, situações boas ou ruins, circunstâncias boas ou ruins, elas estão cooperando ou contribuindo para o nosso bem. É o que a palavra de Deus diz. Então, independente das circunstâncias, de alguma maneira, sendo ela boa ou mal, como eu falei aqui, de alguma forma ela está contribuindo para o nosso bem. Ponto. Então a gente sabe que na nossa caminhada cristã, muitas vezes a gente se cansa. Muitas vezes a gente se vê a gente se vê exausto. Muitas vezes a gente se sente desanimados. Muitas vezes a gente faz até algumas indagações em relação às promessas que Deus nos fez. E quem sabe você já se questionou se elas irão ou não se cumprir na íntegra, como Deus um dia te fez uma promessa. Enfim, o certo é que nós somos seres humanos e como seres humanos somos fracos, falhos, cheios de defeitos, imperfeitos. E fomos chamados por um Deus perfeito para desenvolver uma vida na dependência dEle, diante da presença dEle, e viver algo que Ele traçou para mim e para você. Um projeto definido e específico para mim e para você. E nesse inteirinho, então, quando a gente fizemos a nossa profissão de fé, entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, a gente passou agora a estar esperando em Deus. Passamos agora a estarmos esperando em Deus. Eu costumo dizer, quando a palavra de Deus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. É aquele Mateus capítulo 11, versículo 28, é considerado, é dito por muitos como convite da graça.
da parte de Jesus para o homem pecador, ou para o mais vil pecador. Então, antes desse convite da graça ter surgido em nossas vidas, e antes da gente ter feito a nossa profissão de fé, vivíamos uma vida conforme a gente queria viver, sentindo o desejo dos nossos corações. E a palavra de Deus em Jeremias capítulo 17, versículo de número 7, versículo de número 9, diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Então nós antes, sem Cristo, nós, pela palavra de Deus, éramos constituídos automaticamente inimigos de Deus. E na verdade a gente andava segundo os desejos dos nossos corações, do nosso coração, que é enganoso. Mas quando então a gente aceitou esse convite da graça, por meio do Espírito Santo que moveu nosso coração e nos apontou um libertador, que é Cristo, que é quem nos libertaria do pecado, da escravidão do pecado que outrora nos dominava, então nós entramos por esta porta, ou seja, entramos pelo caminho da porta estreita, pelo caminho de uma porta que agora não é mais eu e nem você que dita as regras. Agora a palavra de Deus passa a ser o nosso manual. Através da palavra de Deus a gente sabe o que é certo e o que é errado, o que devemos e não fazer, como proceder e como deixar de proceder, e assim por diante. Então agora entramos chamado aqui nesse caminho da espera e dependência de Deus, porque agora nós fomos chamados para viver uma vida em conformidade com o querer dele, segundo a direção dele, mediante a orientação que ele nos dá por meio da sua santa e poderosa palavra, e isso todos os dias. Então nós passamos sim a esperarmos em Deus. Então eu e você que fizemos a nossa profissão de fé, que estamos com a nossa vida entregue nas mãos de Deus, nas mãos de Cristo, procurando viver uma vida em obediência a Ele, procurando andar em conformidade com o querer dele, nós então estamos caminhando, nós estamos enquadrados aqui nesse contexto do versículo de número 31, estamos esperando em Deus. E para nós que estamos vivendo na dependência de Deus, esperando em Deus, vivendo para Ele, vivendo uma vida que estamos buscando que o nome dele seja glorificado sobre nós, estamos ali então procurando cumprir a missão o qual Ele ortogou sobre as nossas vidas. Então para nós aqui nessa manhã sempre vai ter um renovo de Deus sobre as nossas vidas. Quando você se sentir desgastado, fraco, fraca, sempre Deus tem um renovo para liberar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quem renova as nossas forças é Deus. Ele a cada dia renova as nossas forças para que a gente continue prosseguindo adiante, porque temos muitas coisas ainda para fazer diante da presença de Deus. Então é necessário a gente cumprir a missão na íntegra, a qual Deus delegou sobre as nossas vidas. Então, quantas vezes for necessário Deus renovar as nossas forças, Ele renovará, porque há um renovo de Deus sobre as nossas vidas a cada dia. A cada amanhecer há um renovo espiritual de Deus para que a gente continue prosseguindo, para que a gente não desista, para que a gente caminhe sentido a orientação que Deus tem nos dado, para que a gente cumpra então aquilo que Ele tem projetado para mim e para a sua vida, para que a gente cumpra a nossa missão. E quando chegar o tempo do fim, quando chegar o tempo da gente consolidar a nossa missão aqui na terra, então obviamente Deus ele nos toma para si e a gente vamos ter cumprido a nossa missão, igual o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 7, ele diz ali: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ou seja, ele cumpriu a missão. Então, para que a gente cumpra também a nossa missão, Deus ele renova as nossas forças. Ele nos fortalece. Quanto ao mais, meus irmãos, sede fortalecido em Deus e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 12, ele diz, né? Então, meus irmãos, Deus ele tem renovo espiritual sobre a minha vida e sobre a sua.
A cada dia é um renovo da parte de Deus. Nós não temos motivos nenhum para deixar de carregar a nossa cruz. Porque Deus, ele é aquele que nos renova. Deus é aquele que nos ajuda. Deus é aquele que nos fortalece. Deus é aquele que nos estende a mão quando a gente tropeçamos e caímos. Deus é aquele que está conosco a todo instante, pronto para nos ajudar quantas vezes necessário for. Ele está disposto a poder nos ajudar. Então, nessa manhã de domingo, Deus ele vem falar que é um renovo dele sobre as nossas vidas, que é um fortalecimento espiritual dele sobre as nossas vidas a cada dia, e que é necessário a gente continuar avançando para viver tudo aquilo que ele tem projetado. E quem sabe você chegou numa posição aqui de manhã que você está precisando desse renovo de Deus, e ele, com toda certeza, vai liberar sobre a sua vida nessa manhã. Se já não estiver liberando agora esse renovo sobre a sua vida, em o nome do Senhor Jesus, porque ele tem esse renovo para mim e para você. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você está esperando no Senhor? Então recebe o renovo de Deus sobre a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco diante da sua santa e poderosa presença, e eu venho interceder pela vida do teu filho e da tua filha que chegou até esse vídeo, que estão necessitando de um renovo espiritual da sua parte. Assim como muitas vezes eu necessito, Pai, e cada cristão necessita também, em o nome do Senhor Jesus. E eu peço que o Senhor venha liberar esse renovo, meu Pai, por meio do teu Espírito Santo, sobre essa vida que chegou aqui, quem sabe cansado, meu Pai, cansada, desanimado, desanimada, que o Senhor venha renovar as forças, meu Pai, para a glória e para a honra do seu santo nome. Que a tua boa mão permaneça estendida sobre essas vidas, por onde quer que elas andarem. Pai, como eu sempre te peço, continue abençoando, abrindo portas que estão fechadas na vida deles, suprindo cada uma das suas necessidades, e que o seu nome sobre nossas vidas, meu Pai, venha ser glorificado. Permaneça conosco no decorrer desse dia. Assim eu oro nesta hora e desde já eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se Deus permitir, amanhã eu volto por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com o seu coração. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor Jesus.